queridos, eu queria que nessa hora a gente pudesse meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 6, verso 32. Escuta só o que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Na verdade, o próprio Jesus. Vamos começar do verso 31, amém? Diz assim: portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Queridos, eu sei que tempos, períodos como os dias que nós estamos vivendo, talvez seja até difícil. Mas lembre do seguinte: o próprio Jesus falou essas palavras. Se nós servimos a Deus, se nós entregamos a nossa vida ao nosso Pai, a Jesus Cristo, como não dar crédito às palavras dele? Sabemos que vivemos em dias em que o homem ele não sabe mais em que acreditar, se aquela notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Vivemos em dias em que existe uma confusão na mente do homem, uma confusão no coração do homem. E saiba que isso é justamente estratégias do inimigo para confundir as nossas vidas, para confundir os nossos corações, a nossa mente. Em outras palavras, para tirar a tua certeza em relação do que é verdade. Então, dias como esse, dias de adversidades, muitas vezes dias de tribulação, infelizmente muitos de nossos irmãos, muitas pessoas estão aí afora, talvez sem nenhum prato para comer agora nesse momento. Talvez passou o dia com fome. Talvez uma pessoa, um amigo nosso, ou alguém próximo a gente, talvez até você que possa estar assistindo essa live, talvez hoje você não comeu nada, ou talvez você se encontre enfermo. Parece difícil a gente não se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, porque desde quando nascemos, é introduzido em nós justamente essas coisas para que possamos lutar, para que possamos crescer, para que possamos ter um bom trabalho e assim a gente correr, ter uma vida para a gente se sustentar. E realmente é um grande desafio para todos nós. Mas, querido, tudo fica mais difícil se não acreditarmos nessas palavras. Jesus Cristo, em versículos anteriores, ele fala o seguinte: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário, do que as vestes? Olhai para as aves do céu. Olha, analisa esse versículo, querido. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Vamos dar uma pausa aqui. As preocupações da vida nos faz duvidar do amor de Deus em nossos corações. A correria do dia a dia, a luta para que nós possamos crescer, para que possamos prosperar, para que possamos ter o dinheiro para comprar o pão e pagar as contas. Isso é um grande desafio. Mas tudo isso se torna mais difícil quando a gente não tem em quem acreditar, em quem descansar. E o Senhor, Ele oferece o seu ombro, Ele oferece o seu colo. Em passagens mais na frente Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo e o meu jugo é suave, é leve.
Então, queridos, que nessa noite você possa dar crédito a essas palavras. Mas, como eu falei, talvez as pessoas que se encontram em situações muito adversas, muito difíceis, às vezes parece um pouco sem esperança. Parece que essa palavra é uma palavra distante, mas não é. Saiba que existe um Deus que está a olhar por nós e Ele conhece as nossas necessidades. Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar pelo menos um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Eu posso ser sincero que muitas vezes eu me encontro em situação como essa. Quando chega a conta para a gente pagar, ou quando um familiar nosso, ou até mesmo nós nos encontramos enfermos, a gente se vê em situações adversas. Às vezes é um pouco difícil de sustentar a fé. E aí a gente abre um parênteses, porque Jesus falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar ele ainda achará fé na terra? Em outras palavras, será que Deus ainda vai achar pessoas que acreditem nele, que acreditem na palavra dele? Será que quando Jesus voltar ele ainda vai achar pessoas com esperança? E é justamente isso que Deus ele quer nos dar nessa noite. A esperança para fortificar a nossa fé. Porque através de nossa fé, o que a gente acha que é impossível, talvez essa conta que você tem para pagar amanhã, seja impossível você ter o dinheiro para pagar ela. Para Deus não é impossível. Talvez essa enfermidade que os médicos dizem, ou disseram que não tem cura, só Deus. Se agarra nisso. Se é só Deus, então, meu querido, Ele é o Deus de tudo. Ele é o Deus que tem todo o poder no céu, na terra. Ele tem o poder sobre a morte, sobre o inferno. Então se apoie nessa palavra e sustente a sua fé. Mas tem uma chave para todas as coisas, que é o que o versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Cristo falou todas. Até porque não é desejo de Deus nos ver em sofrimento, queridos. Mas muitas vezes Deus permite o sofrimento vir sobre a nossa vida para que nós possamos estar perto dEle, para que possamos lembrar dEle. Porque quando nos esquecemos de Deus, nós nos afastamos dEle e estamos mais próximo do pecado. E estando mais próximo do pecado, nós estamos mais perto da morte espiritual, do desligamento da presença de Deus. E isso é algo de mais terrível que pode acontecer com a pessoa. Sabe, querido? Entenda o que eu vou falar agora. Eu sei que é forte, mas entenda. O desligamento, o desligar da nossa comunhão com Deus é pior do que um câncer. É pior do que qualquer problema ou adversidade aqui nessa terra. Sabe por que às vezes isso possa transmitir como um exagero ou algo louco de se acreditar? Porque estamos com a nossa visão limitada às coisas dessa vida. Quando passamos a ver a vida após a essa, nós vemos o quão grande e importante é a nossa vida com Deus. Porque teremos uma eternidade, não de lágrimas, não de choro, não de dor, mas uma eternidade no gozo do Senhor. Queridos, existem uma infinidade de ideologias. O que eu penso é uma ideologia, o que você pensa é uma ideologia. Mas não é obrigado que o que estamos pensando seja uma verdade. Mas isso aqui é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade.
E se Ele diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades, vamos confiar nessa palavra. Não olhe para o momento adverso, mas olhe para Cristo. Eu sempre falo, se você olha para a sua frente, você vê problemas. Se você olhar para o seu lado, você vê problemas. E se para o outro ou para trás, onde você olhar, você vê problemas. Olha para cima, olha para Deus. Porque os problemas não alcançam Deus. E é Ele que está com você. Então, essa palavra é uma palavra de força para você, para nós. Porque todos nós, em muitos momentos de nossa vida, nos encontramos em momentos adversos. Até mesmo em momentos que a gente acha que ali é o fim. Já passei por isso. Com certeza você já passou por momentos assim também. Mas agora eu queria que você fizesse uma coisa. Lembra do último problema que você passou. Antes do atual, não sei. Lembra do último. Talvez uma enfermidade. Talvez uma dívida. Talvez uma ameaça. Você está aí hoje. Significa que Deus te livrou. Significa que Deus está te livrando. E se Ele te livrou dessas anteriores, Ele vai te livrar dessa agora que você está passando. Amém, queridos? Eu não quis dizer que nós não devemos ter metas, que nós não devemos procurar ter uma vida de excelência, uma vida boa, uma vida confortável aqui nessa terra. Não estou dizendo isso. Jesus não vai contra isso. Mas Jesus ele vai contra a tua inquietidão no seu coração. Ele conta, na verdade ele contou uma parábola, a parábola do semeador. Talvez você já conheça essa parábola. E no meio da parábola ele conta que algumas sementes caíram no meio de espinhos. A terra poderia até ser boa, mas os espinhos que estavam plantados naquela terra fizeram com que a semente que foi plantada, ela cresceu, mas os espinhos a sufocaram. E Jesus falou que aqueles espinhos é justamente as preocupações da vida. Jesus falou também, e é nesse mesmo capítulo, no último versículo, no 34, diz assim, não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Ou seja, viva cada dia, mas com o seu olhar, com os seus olhos voltados para Deus, voltados para Jesus, porque Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer esperança. Eu não sei se você já fez um teste nesses últimos dias. Talvez você abriu a sua televisão, sua TV, seu computador, ou acompanhou algum noticiário no seu celular, no seu smartphone, não sei. E depois de você ouvir aquelas notícias ruins, você ficou tão mal, tão ruim, tão triste, você ficou até em desespero. Mas quando você experimentou ali passar um dia, 2 dias, meio dia sem ouvir aquelas notícias, você estava cheio de paz. Agora analise o seguinte, da mesma forma como uma notícia ruim, que está sendo noticiada diariamente esses dias, como bombardeando as nossas mentes, assim como essas notícias nos fazem mal, nos deixam tristes, as palavras de vida eterna que Jesus nos deixou, ela nos enche de paz. E é isso que eu quero te dizer, querido. Medite mais em Deus. Medite mais no Senhor nesses dias. O Senhor Ele está te dando todas as oportunidades para você o buscar. Mas nem mesmo numa quarentena como essa, às vezes sentimos desejo de ler a palavra. Nem mesmo numa quarentena, no mundo passando por um caos que está, temos o desejo de orar. Querido, tudo que Deus Ele quer é que você esteja mais perto dEle. Então esteja mais perto de Jesus. Tenha um compromisso, faça uma agenda, tenha organização. Tenta separar um momento do dia para o Senhor buscar. Para você buscá-lo de todo o seu coração. E assim você vai ter esperança, você vai ter paz. E você vai fortificar a sua fé. Porque é justamente assim, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, que você fortificará a sua fé.
E o seu coração não vai se encher mais de depressão, não vai se encher mais de tristeza, não vai se encher mais de notícias ruins, porque o teu coração ele vai estar cheio de Deus. Amém? Cheio de Deus. Lembre-se disso. Essa situação ruim que você está passando hoje, em nome de Jesus, o Senhor ele vai te dar o escape, o Senhor ele vai te dar o alívio. Amém? Só basta que você volte os seus olhos para Deus e comece a buscar. Faça uma aliança com Deus. Essa live ela vai se encerrar daqui a pouco, essa vigília vai se encerrar daqui a pouco, mas isso não impede de você tirar o restante dessa noite para Deus, de buscar, de meditar, de começar a louvar mais ao Senhor. Querido, comece a exercitar a tua mente, o teu corpo, para buscar mais a Deus. Comece a fazer isso. Satanás todos os dias ele inverte em coisas para nos tirar da presença de Deus. E é tão forte isso, tão forte, que ele usa até coisas boas, como assistir séries, como assistir filmes, como passar o dia na rede social, como tudo isso. Não estou condenando nada dessas coisas, mas o Senhor não quer que você passe o dia todinho numa rede social, ou assistindo um filme, ou assistindo uma série, e não dá nem pelo menos 5 minutos do teu dia para Deus, de nem pelo menos você oferecer o seu domingo para assistir um culto, para cultuar com os seus irmãos a Deus. Deus ele quer de volta a tua comunhão. Deus ele quer de volta a nossa comunhão com Ele. Enquanto Deus não for o primeiro lugar em nossas vidas, meus irmãos, coisas adversas irão vir sobre nós, infelizmente, porque nós estamos longe, nós estamos fora do campo da presença de Deus. Nós podemos sim estar trabalhando no nosso dia, podemos sim estar fazendo os nossos compromissos, resolvendo os nossos problemas, mas cheios de Deus, ansioso para chegar logo aquele horário em que você disse: Deus, esse horário hoje eu vou te buscar, Jesus. Não sei se talvez você marcou hoje 10 horas da noite, você passou o dia inteiro ansioso para chegar às 10 horas da noite para você buscar a Deus. E Deus ele vê essas coisas. Deus ele sabe e ele conhece o desejo de nossos corações. Então, meus irmãos, vamos fortificar a nossa fé, dar crédito a essa palavra, porque Deus sim sarará as nossas vidas, curará as nossas enfermidades, Ele suprirá todas as nossas necessidades, mas Ele tem que achar em nosso coração a fé para isso. Amém? Fica com essa palavra, meu querido, e vamos orar a Deus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e abre teu coração. Jesus ele falou, a palavra de Deus fala que onde tiver uma pessoa, 2 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria ali. Não é porque você não está aqui comigo que Jesus não está. Ele está vendo essa conexão, essa live, ele está vendo você assistindo esse vídeo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois. Saiba que Deus ele estará aí do teu lado para te responder, para te curar, para te abençoar, para te dar paz, te tirar dessa depressão, te tirar dessa paralisia que você não consegue buscar mais a Deus, te tirar dessa lama de desespero, de tantas informações ruins que você encheu ultimamente a sua mente. Amém? Então ore comigo nessa hora em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Porque por mais tempo que a gente passe longe dela, longe de Te buscar, quando a gente começa a ler novamente, Pai, é como se aquilo ali enchesse nosso coração de paz. A gente começa a se identificar, Deus, com aquilo ali, com aquele momento, aquela leitura, e ali a gente sendo alimentado por Ti, Jesus. Oh, meu Deus, quão teimosos nós somos, Senhor. Quão teimosos nós somos, Pai. Quantas vezes o Senhor vem falando para nós, para Te buscar, para a gente não se separar de Ti, para a gente não te trocar a Tua presença por coisas tão banais, Senhor. Oh, meu Pai querido,
Nos ensina nos nossos dias. Nos ensina a ter fé. Para que quando o Senhor for voltar, o Senhor ache, Senhor Deus, sobre essa terra, homens e mulheres, Senhor, com o coração cheio de fé, na certeza que existe um Deus que suprirá as nossas necessidades, que existe um Deus que nos curará, que existe um Deus que nos livra todos os dias do mal, Senhor. Oh, meu Pai, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, Senhor. Dá um novo ânimo sobre cada um de nós, Pai, para que realmente nós não possamos ser, Pai, igrejas de placas, que nós não possamos ser igrejas, Senhor Deus, apenas fazendo serviço, não. Porque em uma das cartas para as igrejas, o Senhor chegou e falou e disse: ó, vocês fazem tudo. Vocês pregam, vocês evangelizam, vocês discipulam, vocês fazem tudo, vocês fazem todo o serviço. Mas uma coisa eu tenho contra ti: vocês não me amam mais da mesma forma. Vocês não têm mais aquele primeiro amor. Oh Deus, restitui em nós esse amor, Pai. Não queremos simplesmente fazer um evangelismo. Não queremos simplesmente assistir um culto. Não queremos simplesmente, Pai, ir para a igreja. Nós queremos, Pai amado, viver para te amar. Talvez muitos de nós não saibam nem o que é isso, Jesus. Talvez não saibam nem o que é te amar. Te amar pelo quê? Talvez possamos indagar. Talvez nós não entendamos nem o processo da cruz, do que o Senhor realmente veio fazer. Talvez muitos de meus irmãos, muitos de nós, talvez não entendam nem por que o Senhor veio a essa terra. Só sabe que o Senhor veio a esse mundo, foi um homem bom, foi um homem justo, que sofreu muitas injustiças e morreu numa cruz. Mas o Senhor fez muito mais que isso, Pai. O Senhor veio restituir a nossa ligação contigo, Pai amado. O Senhor veio nos colocar novamente nos braços do Pai. O Senhor veio justamente para que possamos passar uma eternidade ao teu lado, Senhor. O Senhor veio para isso. O Senhor veio para que nós possamos entender que existe uma vida após essa morte, após essa vida, que existe uma vida após a morte. O Senhor veio para nos salvar da condenação do pecado, da condenação do diabo, que todo dia tenta falar aos nossos ouvidos dizendo que nós somos nada, que nós somos pecadores, que nós não merecemos estar aqui. Mas uma coisa te agradecemos, Jesus: o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nunca desiste de nós. E nós oramos por isso, Pai. Não desista de nós, Senhor. Mas tenha paciência. Tenha paciência com o teu povo. Tenha paciência com a tua igreja. E molda. Meu Deus. Que essa palavra venha fortificar cada um, Senhor. Que cada um venha ter, Senhor Deus, nesse momento de caos, nesse momento de desespero, nesse momento em que às vezes a gente acha que não tem mais solução. Que o Senhor possa agora dar alívio. Que o Senhor possa dar agora o sopro da vida. Que o Senhor possa agora, Senhor Deus, dar a esperança, Senhor Deus, para os corações aflitos. Faz eles sentirem algo sobrenatural. O teu toque, Senhor. Oh, Espírito Santo. Tua palavra diz que não tem nenhuma oração expressada por um coração quebrantado, expressado por um coração contrito, que volte vazia. Então eu te peço, Senhor, olha por cada um agora que está orando. Olha por cada um agora que está sofrendo, Deus. Meu Deus, provê sobre os lares. Provê sobre as mesas desses pais de família, Senhor Deus, dessas mães solteiras. Oh, meu Pai, em nome de Jesus.
Vai, Senhor Deus, ao encontro de cada um que está enfermo, Senhor, com coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus, bactéria ou doença, meu Pai. Em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas e traz esperança. Traz esperança ao coração aflito, Senhor. Traz, Senhor Deus, a esperança, meu Jesus. Porque Tu és o nosso Consolador. Tu és o nosso Pai. Em Ti, Senhor Deus, nós estaremos seguros. Que nós possamos habitar todos os dias de nossa vida no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus, Pai.